Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos falar sobre algo bastante interessante que impacta muito as projeções da consciência, tá? São as crenças limitantes, tá? Um trabalho com isso é muito importante para que a gente consiga então otimizar e melhorar muito mais as nossas práticas na projeção astral. Depois da vinheta, vamos bater um papo e estudar um pouco este assunto. Então, pessoal, vamos começar o nosso estudo referente a essas questões das crenças limitantes que são muito importantes, não só para a projeção astral, mas na vida da gente num total, tá? Esse tipo de trabalho ele é interessante ser feito não apenas para a projeção astral, claro que essa é a nossa intenção aqui, né? É o nosso foco de estudo. Contudo, vocês podem aplicar esse tipo de trabalho para outras crenças que vocês tenham e que atrapalhem que atrapalhe a vida de vocês no geral, tá? Então é um trabalho bastante interessante que não precisa ser aplicado somente na projeção, mas na vida como um todo, tá? A minha base para esse trabalho que nós estamos começando está aqui neste livro. Ele é um livro já bastante antigo, é um livro que já não tem mais edições para se vender, a não ser nos sebos, tá? E vocês encontram facilmente este livro aqui nos sebos virtuais que tem por aí, até porque agora com essa pandemia a gente não consegue sair a buscar, né, nos livros e pesquisar, né? Então a gente acaba encontrando muito nos sebos virtuais, tá? É o livro Viagem Astral, As Aventuras Fora do Corpo, 30 dias da mais excitante experiência de sua vida, do Rick Stack, da série Soma. Inclusive tem até um prefáciozinho aqui com o Paulo Coelho, tá? Então, pessoal, recomendo muito a leitura desse livro, tem práticas bastante interessantes aqui, é um estudo bem legal, tá? E é um livro até bastante conhecido, o pessoal encontra bastante por aí, a gente acha ele facilmente nos sebos, tá? Mas o trabalho que interessa para nós está, então, aqui no capítulo 6, tá? Que diz o seguinte: renovando o seu clima mental para experiências fora do corpo. Então vai ser um trabalho aqui interessante, recomendo que fiquem atentos. Gostaria também de aproveitar aqui o momento para agradecer um novo membro aqui do nosso canal no YouTube, que é o Luan Yang, tá? Agradeço muito, Luan, pela colaboração. Nós temos aí então Luan, o Pedro, o Locatelli e a Débora Nunes, que estão colaborando conosco aqui no canal, tá? E eu espero que venham mais, né, para a gente poder fazer crescer este canal. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu passei aqui agora para um outro programinha no computador, tá? A imagem da câmera não é tão boa, mas eu posso trabalhar aqui com os slides, tá? Que eu quero passar para vocês, que eu fiz referente, então, a este estudo do livro aqui. Então vamos lá. Esse estudo é o seguinte, pessoal. As crenças limitantes são crenças que nós temos que nos dificultam alcançar determinados objetivos, né? E se fala muito nessas crenças limitantes quando se estuda aquelas questões do poder da mente, etc., né? A programação neurolinguística, enfim, se tem um trabalho bem legal com esse tipo de assunto de crenças limitantes, né? Mas no nosso caso aqui, neste capítulo do livro do Rick Stack, tem um trabalho bastante interessante que nos ajuda a refletir sobre aquilo que está nos trazendo limitações para conseguirmos alcançar o sucesso nas projeções da consciência, né? E eu achei interessante trazer para vocês esse trabalho para que vocês tenham uma facilidade maior para conseguir as experiências. Bom, explorando crenças que podem afetar sua capacidade para induzir
as experiências fora do corpo, né? Então, ele traz aqui algumas dicas interessantes. Ele diz o seguinte: o procedimento, tá? Então, instale-se confortavelmente, respire fundo, inspirando lentamente por várias vezes e despeje o espírito. Ele diz nesse sentido. Então, eu aconselho vocês, pessoal, que acompanhem junto comigo aqui esse trabalho, tá? Vocês façam então aí algumas respirações profundas, se preparem. Esse vídeo vocês terão que pausar algumas vezes ele para realizar as atividades e depois voltar a assistir, tá? Então vamos lá. Vocês precisarão então aí de um caderninho, tá? Uma caneta para que vocês façam anotações do que nós iremos agora tratar. Essas respostas que vocês irão escrever no caderno de vocês será muito importante para trabalhar as suas crenças. Então, vocês façam com calma, vocês pausem o vídeo, façam com calma e depois voltem a assistir o vídeo. Vamos lá. A questão, então, da viagem de volta. Né? Sente-se intranquilo a respeito de deixar o seu corpo porque pensa que poderia acabar não voltando? Né? Desenvolva e explique o seu pensamento. Aí vocês deem uma pausa agora no vídeo, coloquem no caderno de vocês o que vocês pensam sobre essa questão, né? Se existe alguma dificuldade para vocês quanto a essa questão de voltar para o corpo, ok? Agora vamos para a parte 2. Deixem aí anotadinho no seu caderno, tá? E vamos lá continuando. Botem o número 2 e vamos lá fazer a parte 2, que é o grau de dificuldade, certo? De um modo geral, acredita que induzir experiências fora do corpo é fácil ou difícil? Em que medida? Tá? Especificamente, até que ponto considera que será fácil ou difícil para você induzir as experiências fora do corpo totalmente conscientes? E por que você tem essa impressão? Pause o vídeo e responda essa questão. Ok, vamos lá agora. Então vamos para a questão, a área de assunto número 3, que fala da questão do talento necessário como condição prévia, né? Acredita que realizar experiências fora do corpo requer alguma espécie de talento? Explique. Em que medida acredita possuir o que é necessário para tornar-se um aventureiro astral? Novamente, pause o vídeo, faça a sua reflexão e as suas anotações. Ok, vamos para a área número 4. Sentimento de segurança. Até que ponto se sente seguro na vida? Elabore, pense sobre isso. Considera que o mundo é um lugar ameaçador? Especificamente, do que é que tem medo no seu mundo? Pense sobre essa questão. Pause o vídeo, faça reflexões e anotações. Área de assunto número 5, agora nós vamos falar da segurança e as experiências fora do corpo. Até que ponto se sente seguro ao deixar o seu corpo? Acha que deixar o corpo poderá ser perigoso de algum modo? Elabore, pense nisso. O que você acha, sinceramente, sobre deixar o seu corpo? É perigoso? Elabore a sua resposta, tá? Pause o vídeo, faça a reflexão e as anotações. Ok, vamos lá. Área de assunto número 6, fora dos limites. Em que grau acha que a indução deliberada de experiências fora do corpo é uma atividade natural ou antinatural? Explique. Existe alguma dúvida em sua mente sobre a sensatez de mexer com esse tipo de material, né? De mexer com esse tipo de coisa? Explique. Pause o vídeo, faça a reflexão e as anotações. Área de assunto número 7, desejo.
Em que medida você realmente quer ter essas experiências? Em que medida o seu desejo é forte? Por que é que deseja deixar o seu corpo? Essa é uma pergunta bem importante, pessoal. Por que você quer deixar o seu corpo? Pause o vídeo, faça essa reflexão e anotações. Área de assunto número 8, valor. Que importância atribui a este trabalho das experiências fora do corpo? Que classificação daria a esse trabalho comparado com o valor de outros trabalhos em sua vida? Especificamente, por que pensa que esse trabalho é importante? Pause o vídeo, faça essa reflexão e anotações. Vamos agora então para a área de assunto número 9, envolvimento. Está disposto a conferir a esse trabalho alguma prioridade em sua vida? Está pronto para dedicar tempo e energia ao trabalho com as experiências fora do corpo? Que prioridade está disposto a dar a esse projeto? Pause o vídeo, faça essa reflexão e anotações. Vamos agora então para a área número 10, referente ao bem e o mal. Escreva aí no seu caderno suas ideias a respeito do bem e do mal. Acredita existirem forças maléficas lá fora sobre as quais deveríamos nos preocupar? De que modo a sua crença sobre bem e mal poderiam afetar seu próximo trabalho com as experiências fora do corpo? Pense nisso. Pause o vídeo, faça a reflexão e anotações. Área de assunto número 11, dono do seu poder. O que acredita a respeito do seu poder para criar sua própria realidade? Em que áreas de sua vida se sente impotente? Em que grau sente deter o domínio do seu próprio poder e estar apto a usá-lo a fim de trazer para a sua vida tudo o que quer? Pause o vídeo, faça as reflexões e anotações. Área de assunto número 12, né? Agora vem as questões aí das crenças restritivas. Escreva aí no seu caderno quaisquer outras crenças restritivas ou questões que possam acudir-lhe ao espírito enquanto pensa a respeito de realizar as experiências fora do corpo. Qualquer crença que você pense aí que possa estar impedindo você de conseguir, né, ter as suas experiências fora do corpo. Coloque aí no caderninho, faça mais uma pausa, faça aí suas reflexões e anotações. Bom, agora vamos fazer um trabalho, né, identificando as crenças restritivas com as perguntas que vocês responderam agora. O passo seguinte, então, consiste em identificar as crenças que são, ou, obviamente, restritivas, ou que poderiam ser aperfeiçoadas, melhoradas. E, para esse fim, use as suas respostas, que foram feitas no seu caderno, né, e qualquer outros insights ou intuições que vierem à sua mente neste momento. Vamos a alguns exemplos de crenças restritivas que são bem típicas, tá? Por exemplo, a crença de que não é fácil induzir experiências fora do corpo. Essa é uma crença restritiva muito comum, né? Outra, se deixar o meu corpo, talvez me perca e nunca mais seja capaz de encontrar meu caminho de volta. Embora quem estude um pouco mais sobre projeções ache isso bastante iniciante, né? Acontece muito das pessoas pensarem assim. A outra, nunca fui particularmente sensível a forças mentais, de modo que tenho minhas dúvidas de que seja bom em tais experiências. Outra, provavelmente deveríamos todos ficar quietos no lugar em que fomos postos
e a que pertencemos, ou seja, não nos metermos com esse tipo de coisa que não é natural. A gente ouve isso muito nas igrejas, se ouvia também muito nos centros espíritas antigamente. Hoje em dia eles já mudaram essa concepção. Mas quando eu iniciei as minhas práticas, a gente ouvia muito dizer, não mexa com isso aí, isso é perigoso, papapá, papapá. Né? Não mexa com esse tipo de coisa. Não é para nós fazermos esse tipo de coisa. Bom, né? Vamos discutir depois sobre isso. Então, pessoal, aí estão algumas crenças limitantes que a gente tem, né? E é interessante que no livro aqui eles fazem um trabalho todo em cada uma dessas crenças mais específico, né? Bem feitinho durante os capítulos, é bastante interessante, né? Nós aqui estamos trabalhando de uma forma um pouco mais sucinta, né, com essa questão, mas eu acredito que vai ser bastante interessante para vocês. Bom, vamos lá, vamos discutir então essas questões que estão levantadas aí. E vamos pensar sobre cada área de assunto da qual aí nós escrevemos no nosso caderno, tá, pessoal? Vale lembrar aí que cada um tem as suas próprias crenças limitantes, as suas formas de pensar. Então vocês devem analisar de acordo com o que vocês escreveram. O que eu vou colocar para vocês agora é como a gente pode superar essa crença limitante, tá? Primeiro de tudo, nós vamos compreender teoricamente cada uma dessas áreas, tá? E depois nós vamos realizar então um trabalho que será para transformar essa crença limitante que você identificou, tá? Ou pelo menos, se ela não é uma crença limitante, você pode também melhorar o seu aspecto, como você enxerga essa questão. Então, a primeira questão aqui tratada no livro fala referente à viagem de volta, né? Se ao deixar o corpo, né, se poderia acabar não voltando. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa colocar lá na nossa comunidade no YouTube mesmo, do canal, falando na questão de se não conseguir voltar. Bom, pessoal, essa é uma questão bastante básica, mas realmente ela é bastante recorrente, né? O que acontece se eu não conseguir voltar? Eu já toquei nesse assunto algumas vezes, é bem simples, a questão é mais difícil, né? Conseguir ficar do outro lado do que não voltar. Por quê? Bom, nós temos uma ligação com o nosso corpo físico através de um cordão energético chamado cordão de prata, tá? Esse é o nome que a gente usa comumente, né? Que é um filamento energético. Ele não é como uma corda realmente, mas ele é um filamento energético, de energia, tá? Como se fosse um feixe de luz que se liga do corpo energético nosso até o nosso corpo astral. Então, nós não ficamos desconectados do nosso corpo físico nunca, nós estamos sempre conectados ao corpo físico. Existem alguns estudiosos que inclusive dizem que nós não nos desprendemos nunca totalmente do corpo físico, mas é como se nós nos esticássemos para fora do físico, expandindo a nossa consciência. Bom, não vem ao caso. O que interessa mesmo é nós estarmos cientes de que nós estamos conectados ao corpo físico, então não tem como nós nos perdermos, porque a gente tem essa conexão, e essa conexão ela está fazendo o tempo inteiro uma transmissão de dados como se fosse cabos de fibra ótica, para quem gosta de computação, realizando uma transmissão de dados do corpo físico para o astral e do astral para o físico, tá? Então, se a gente leva um susto muito grande no corpo astral, automaticamente essa transmissão de dados nos faz ser puxados de volta para o corpo físico. Então, por isso que é difícil, às vezes, nós permanecermos no corpo astral muito tempo, porque qualquer coisinha que aconteça, nós somos puxados de volta como um mecanismo de segurança, tá? Mesma coisa com o corpo físico. Se nós dormimos muito tempo em cima do braço, por exemplo, o braço fica dormente e nós estamos fora do corpo, e essa transmissão vai ocorrer
para o astral e a gente vai ser puxado de volta para o corpo físico porque existe alguma coisa que não está legal. Se nós temos vontade de fazer xixi, mesma coisa, né? A gente está fora do corpo e bate aquela vontade de fazer xixi, nós somos puxados de volta para o corpo físico. Se alguém ronca muito forte perto de você, você leva um susto no corpo físico, você é puxado de volta. Enfim, inúmeras coisas, o cachorro late lá fora, você é puxado de volta, entende? Então, existe esse mecanismo que te puxa de volta e que é o mais comum de acontecer. É uma grande dificuldade, às vezes, para permanecermos mais tempo fora do corpo físico, tá? Então, essa questão de ficar fora do corpo e se perder, ela dificilmente vai acontecer, tá? Pode acontecer, por exemplo, se você achar que está perdido fora do corpo, ficar meio assustado fora do corpo, mas isto é uma questão consciencial, tá? Se você pensar no seu corpo físico e pensar em mexer o corpo físico, você vai ser puxado automaticamente para ele. Aliás, uma dica, sempre quando vocês forem sair do corpo, procurem se concentrar em coisas fora do corpo, porque quando nós nos concentramos no corpo físico, a gente não consegue sair, porque nossa concentração está no corpo físico, tá? Então, isso é algo que nos impede de conseguir projeções astrais e quando a gente quer voltar é o mesmo sistema, basta pensar no físico. Bom, área de assunto número 2, tá? Que é aí o grau de dificuldade da projeção astral. Essa aqui é algo bastante interessante de se pensar, né? A pergunta é, se você acredita que induzir experiências fora do corpo é fácil ou difícil, né? E até em que medida você acha que é fácil, o que é difícil. Isso vai influenciar muito na sua prática de projeção astral. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele acha a projeção astral algo fenomenal, mas ao mesmo tempo que ele coloca no fenomenal, ele coloca como algo como se fosse para pessoas iluminadas, ou pessoas que precisam de uma grande capacidade psíquica para ter a projeção astral. E não é verdade, pessoal, tá? A projeção astral, ela é um fenômeno dos mais fáceis de se conseguir dentro dos estudos espiritualistas, tá? E porque ele é um fenômeno natural, né? Ele não é um fenômeno que precisa de um grande desenvolvimento para se conseguir. Precisa-se de um desenvolvimento na nossa consciência, tá? E isso a gente consegue treinar, ele é treinável. Então qualquer um pode conseguir realizar. Aí fica aquela questão, mas será que é fácil? Será que é difícil? E né, o grau de dificuldade que se tem para se conseguir isso. Se você colocar na sua mente que é difícil, você vai ter mais dificuldade de conseguir, obviamente, né? Se você colocar na sua mente, é fácil, eu consigo, eu posso, eu vou fazer, você vai conseguir fazer, você vai conseguir ter as experiências. Então, essa crença na dificuldade é preciso prestar atenção. Vocês prestem atenção no que vocês escreveram aí e qual é o nível de dificuldade que vocês acreditam que se tenha para se realizar a projeção astral. Se ela é muito difícil, se ela é muito fácil, qual é o nível de dificuldade? O que você acha disso? Então aí você analisa, tá? Nós vamos trabalhar depois com essa crença limitante de que a projeção ela é difícil. Bom, talento necessário como condição prévia. Algumas pessoas acham que precisa ter um talento para se ter a projeção astral. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um grande escritor que eu gosto muito dele, Bruce Moen. Ele já faleceu e ele tem livros fantásticos sobre as experiências fora do corpo e ele fala do assunto com uma propriedade assim fantástica. Ele fazia investigações, a maior parte das projeções dele era nesse sentido. Ele fazia investigações no astral sobre pessoas que tinham falecido para trazer notícias para os seus entes queridos, né? Ou auxílios extrafísicos, etc., né? Onde ele, por exemplo, teve do primeiro livro, ele conta sobre um atentado à bomba que teve nos Estados Unidos, e ele, no bar onde ele estava tomando uma água ali, conversando, ele se concentrou e ele saiu do corpo e conseguiu fazer um auxílio ali mesmo, das pessoas. Então vocês vejam, essa pessoa, Bruce Moen, ele dizia o seguinte, que ele era um zero à esquerda para fazer projeção astral. Ele não conseguia, ele tinha uma grande dificuldade, né? Ele não se achava talentoso para isso.
Ele fez cursos no Instituto Monroe, etc. E ele não se achava talentoso. Até que ele descobriu, através do esforço dele mesmo, né, ele descobriu para ele como que a coisa funcionava. E aí ele deslanchou. Então, isso mostra que uma pessoa que não tem talento, como ele dizia, que não se achava talentoso para coisa, tinha experiências fantásticas que bota aí no chinelo qualquer um que se acha talentoso, né? Porque talento, às vezes, acontece o quê? A pessoa tem muita facilidade para realizar a projeção e ela não dá atenção para aquele assunto e acaba largando de mão. E às vezes a pessoa que luta para conseguir as suas experiências, ela leva tão a sério que ela tem experiências fantásticas e aproveita muito mais aquilo ali. Então, pessoal, não se precisa se ter talento para se fazer projeções astrais. Precisa sim se empenhar, né? Realizar, buscar, desejar, querer, e aí você vai conseguir, tá? Continuando então. Sentimento de segurança. Até que ponto se sente seguro na sua vida? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? A questão da própria segurança na vida da gente. Porque isso influi também na segurança das experiências fora do corpo que nós vamos falar logo após, né? Até que ponto você se acha seguro na sua vida, né? Você tem muitos medos, tem gente que tem muitos medos, né? Então isso pode dificultar a sua prática de experiências fora do corpo. Analise sua pergunta nesse aí. Bom, vamos para a segurança das experiências fora do corpo. Até que ponto você se sente seguro ao sair do corpo, né? Acha que deixar o corpo poderá ser perigoso de algum modo? Tem pessoas que, né, têm aquele medo de não voltar, né? Tem medo de que o cordão de prata vai ser cortado por alguma entidade, tá? Isso não acontece, pessoal. O cordão de prata é um filamento energético, tá? Que está ligando você ao corpo físico. Ele não é algo que você possa romper, cortar, passar uma faca. É como você passar uma tesoura num jorro d'água. Você pode cortar à vontade, não vai fazer diferença nenhuma, né? A mesma coisa é o cordão de prata, ele é um filamento energético e ele só vai se romper no momento em que ele se desmagnetizar, vamos dizer essa palavra, tá? Se desfizer magneticamente ali na sua constituição, tá? E isso não vai acontecer a não ser que o seu corpo acabe tendo um acidente, alguma coisa, você teve um acidente de carro, alguma coisa, né? Ou você tem um ataque cardíaco, ou sei lá, né? Qualquer coisa. Senão, esse filamento não vai se romper, tá? Então, não tem esse perigo de romper. E essa é uma das questões, tá? E existem várias outras. Aí cabe a vocês agora pensarem quais são os medos que vocês têm em relação à projeção que possam estar criando essas dificuldades, né? Aí cabe vocês refletirem sobre isso, né? E tentarem ver se tem fundamento ou não tem esse medo. A área 6, fora dos limites, né? Em que grau acha que a indução deliberada das experiências fora do corpo é uma atividade natural ou antinatural, né? Porque existem pessoas que dizem, não, isso não é natural, né? Você não deve mexer com esse tipo de coisa, porque isso não é uma coisa natural. Se Deus quisesse, Deus faria que todo mundo tivesse experiências fora do corpo. Eu já vi várias vezes esse tipo de argumento, né? Um argumento falacioso que não tem nada a ver, tá? Deus não vai nos criar empecilhos para o autoconhecimento e para o crescimento espiritual, né? Nós estamos lutando para sermos pessoas melhores, nós estamos buscando uma elevação espiritual. E Deus e os espíritos superiores, o que eles querem é justamente nos auxiliar nesse momento e não nos prejudicar, não nos criar empecilhos, não nos criar, sei lá, punições por causa disso. Nós estamos crescendo como crianças, aprendendo a andar, né? E eles estão ali nos amparando como um pai, uma mãe ampara uma criança que está dando seus primeiros passos. Eles não podem dar os passos por nós, obviamente, vai depender do nosso esforço, né? E se depende do nosso esforço, é nós que temos que tentar. Não é antinatural, é um processo de evolução, né? É um processo de crescimento, né? E essa coisa aí de antinatural é uma forma de pensar muito estagnadora, né? Muito limitante, tá? Então fica a reflexão para vocês.
A questão do desejo, né? Essa área de assunto aí também, né? O quanto você deseja ter experiência fora do corpo. Você quer realmente ter experiência fora do corpo? Porque às vezes a pessoa diz, não, eu quero ter experiência fora do corpo, eu acho legal, eu acho bem interessante, mas fica aquele querer, né? Por cima, se acontecer, né? Se vamos deixar rolar, se acontecer as coisas eu aceito. Você não vai conseguir, né? A não ser que você seja aquele tipo de pessoa que já veio de outras vidas dessa prática e tenha experiências naturais, né? Mas se não, a experiência não vai acontecer, porque ela depende do seu desejo. Toda a todo o princípio mágico, que eu estou falando mágico aqui no sentido de magia, não magia no sentido de prestidigitação, de enganação, de, sabe? Não é isso, eu estou falando magia no sentido de transformação, né? Todo o princípio dessas transformações pessoais, elas dependem de algo que é fundamental na nossa vida, que se chama desejo, né? O desejo é que vai mover as coisas. Se você não tiver desejo forte, né, as suas experiências vão ser ínfimas, pequenas, vão ter alguma coisinha que outro. Mas quando o teu desejo está forte e você bota na cabeça, eu vou conseguir, eu quero, eu vou fazer, você consegue, né? Agora, se o seu desejo for do tipo assim, se em 3 dias eu não conseguir, eu desisto. Poxa, que desejo é esse, né? Que tipo de desejo é esse? Você querer realmente, né? E realizar as práticas. Esses dias eu estava ouvindo uma live do movimento gnóstico que eles falavam sobre desdobramento astral, que é a viagem astral, né? E eles diziam o seguinte, que o Samael Aun Weor, que é o mestre da gnose, né, que já também desencarnou, ele tinha um desejo tão forte para realizar a projeção astral que numa única noite ele fez 17 tentativas com as práticas, né, 17 tentativas práticas para conseguir a experiência fora do corpo. Ou seja, ele passou a noite tentando, né? Ele colocou assim na cabeça, se eu não conseguir, eu não paro, até ele conseguir, né? E ele tinha experiências fantásticas. Uma hora eu vou trazer para vocês também alguns relatos de experiências dele. Eu quero trazer de vários outros mestres também, que vai ser bem interessante. O desejo é fundamental, pessoal, tá? Você tem que querer realmente. Fica aí essa reflexão para vocês. O valor. Que importância atribui a esse trabalho? Ele é importante para você? Qual é a importância desse trabalho na sua vida, né? Qual é o valor disso aí para você? Eu faço isso por quê? Né? Por que você acha que é importante deixar o corpo? Por que você acha que vale a pena se dedicar a esse trabalho? Porque exige dedicação, sim, né? Tudo exige dedicação. Se você vai aprender a tocar piano, você precisa de anos de dedicação. Se você vai aprender a tocar violão, você precisa aí também de uma dedicação, né? Os dedos doem, né? Cria cal na ponta dos dedos para você aprender a tocar violão. Precisa de dedicação. Tudo precisa de dedicação. Até que ponto você está propenso a se dedicar a essa prática? Qual é o valor disso para você? De acordo com o valor disso para você, será o resultado também. Envolvimento. Está disposto a conferir esse trabalho alguma prioridade em sua vida? Essa área 9 aqui, ela é complementar à outra, né? Se você está pronto a se dedicar, né? Dedicar tempo e energia para esse trabalho com as experiências fora do corpo, né? E qual é a prioridade que você estaria disposto a dar na sua vida para isso, tá? Eu não digo aqui, pessoal, que vocês devam largar tudo para se dedicar a isso ou ficar só pensando nisso, não é isso aí, tá? Vocês, claro, têm outras coisas na sua vida para fazer, tudo requer dedicação, né? Mas se você é dedicado a este assunto, você vai achar um momento para a sua prática, né, diária. Tá? Todo dia você vai achar um momento para realizar a sua prática antes de dormir, né, realizar algumas meditações, realizar um controle do que você vai comer durante a noite para realizar a prática. Enfim, várias coisas que você pode se organizar na sua vida para que essa prática tenha resultado. Mas isso depende do quanto você quer, né? Então fica aí esta reflexão também.
Agora vem uma área aí que é bastante interessante, né? É uma área que gira em torno aí de crenças também, que vão aí de crenças teológicas, etc., referente ao bem e o mal. É uma questão até bastante filosófica, né? Do que é o bem, do que é o mal. Esses dias até eu coloquei ali na comunidade, no YouTube, uma figurinha de uma cabeça de uma pessoa e dentro tinha o anjinho bom e o anjinho mal, né? E eu botei a frase que o bem e o mal, né, eles são portáteis, né, que você carrega dentro de si, porque se você estiver bem, né, se sentindo bem consigo mesmo, não importa onde você esteja, você vai estar no céu. Desculpa, era céu e inferno, não bem e mal, né? Eu generalizei aqui. Era céu e inferno. Mas enfim, se você está bem consigo mesmo, aonde você for, você vai estar no céu, né? Você estar de bem, né? Agora, se você não está legal, você pode estar nas Bahamas, você pode estar no Havaí e você vai estar se sentindo mal, vai estar no inferno, que se diz, né? Não importa onde esteja. Então, aqui diz o seguinte: descreva suas ideias a respeito do bem e do mal. Acredita que existem forças maléficas no lado de fora que podem te prejudicar? O que você acha referente a isso, né? Existem forças maléficas, forças do mal que podem te prejudicar quando você está fora do corpo, né? Isso vai impactar muito na qualidade das experiências de vocês e, né, em como vocês vão induzir as experiências. Porque tem pessoas que têm crenças muito fortes no mal, né? Que existem espíritos maus, que existem muitos obsessores, que existem, né, até seres diabólicos do outro lado, que isso vai gerar o quê? Muito medo na pessoa, né? Mas eu, de experiência própria, da maioria das experiências que eu tive, foram muitas, raramente eu tive contato com seres negativos, né? Raramente. Minhas experiências normalmente são muito de aprendizado, etc. Raramente tive experiências com coisas ruins. E quando tive, voltei para o meu corpo físico. Simples assim, me protejo no meu corpo físico, tá? Obviamente, pessoal, que você não vai brincar com coisas espirituais, né? Você tem que ter respeito, você tem que entender que está adentrando um outro plano, né? Tudo isso. Mas, pessoal, também não tem essa questão tão pesada como as pessoas colocam às vezes, né? Tem gente que tem experiência somente em umbral, 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 só fala em tal de umbral, umbral. Por quê? Está na mente da pessoa, tá? A pessoa está muito conectada a esse tipo de coisa. É isso que ela vai atrair, né? Então, pessoal, reflitam sobre essa questão do bem e do mal, né? Essas questões do bem e do mal você pode plasmar lá fora depois. Aí que está toda a questão de muitas vezes você verem coisas horríveis lá do outro lado, porque vocês estão muitas vezes plasmando essas coisas. E basta um pensamento diferente e essas coisas se desvanecem todas, tá? Então, pessoal, é muito interessante vocês trabalharem essa questão do bem e do mal para vocês, tá? E por fim aqui, nós temos aqui o dono do seu poder, né? Até onde você acredita que você pode criar a sua própria realidade. Em que áreas da sua vida se sente impotente, né? Isso é bastante pessoal, tá? E em que grau se sente deter deter o domínio, seu próprio poder e estar apto a usá-lo a fim de trazer para a sua vida tudo o que quer. Aquela questão de criar a sua realidade, né? Aquela questão muito da programação neurolinguística, né? De que você, através dos seus pensamentos, pode fazer com que as coisas venham para si. Aquela pessoa que tem muito medo de ser assaltada, ela provavelmente será assaltada, né? Porque ela está atraindo aquela energia para ela. Então, a nossa realidade, ela atrai muito aquilo com que nós pensamos, né? Nós atraímos muito o que estamos pensando. E isso é bastante interessante, tá? Eu aconselho vocês a estudarem um pouco sobre essas questões de neurolinguística, do poder do pensamento positivo, que isso sempre ajuda vocês a terem uma vida mais positiva, uma vida mais
empoderadora, tá? Vocês têm que tomar conta do seu poder, vocês têm que se empoderar, tá? E dizer eu posso, eu consigo, eu tenho sucesso na minha vida, etc. Tá? Então essas questões são fundamentais também, tá? E por fim aí, existem outras crenças restritivas que vocês possam pensar agora, se dar conta aí na sua mente e que é legal vocês também colocarem no caderno para vocês trabalharem com essas crenças, tá? No livro, então, se vocês tiverem interesse em trabalhar bem com essas questões aí, procurem esse livro e leiam ele e vocês vão ter muitas respostas interessantes. Mas, enfim, agora esse vídeo vai ficar bastante longo, tá, pessoal? Vocês me desculpem, mas é que realmente o trabalho ele requer, né, um tempo um pouco maior e por isso o vídeo ele é longo. Por fim, como nós podemos trabalhar com essas questões, né? Como a gente pode mudar essas questões? Um trabalho muito legal para se fazer, que eu aconselho sempre o pessoal a estudar, são as questões da auto-hipnose. Trabalhar com afirmações que possam transformar essas questões para vocês. Então, como vocês têm aí várias crenças que vocês podem estar achando que são limitantes, etc., né, e vocês têm elas escritas aí, vocês peguem agora um papelzinho e vocês anotem afirmações que são contrárias a isso que você quer. Mas é importante seguir algumas regras para essas questões das afirmações, tá? As afirmações elas têm que ser sempre positivas, né? Você não pode usar não na frente. Eu não quero ter medo. Não, né? Você tem que dizer assim: eu sou assim assim. Eu consigo isso isso. Você tem que fazer uma afirmação positiva, tá? E curta, não faça longa também, tá? Por exemplo, se você acha que é difícil ter experiência fora do corpo, então você vai fazer uma afirmação dizendo: as experiências fora do corpo são fáceis para mim. Toda noite quando eu deito eu tenho experiências fora do corpo consciente, né? Pense bem na afirmação que você vai colocar para não criar aí afirmações erradas, porque se você disser assim, todas as noites eu saio do corpo, beleza, você sai, mas não quer dizer que você sai consciente, né? Você pode sair inconsciente todas as noites. Então você tem que dizer, todas as noites eu saio do corpo com consciência, entende? Façam esse tipo de afirmações. E aí o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão tirar um tempinho diário para vocês sentarem e meditarem sobre essas questões, tá? E aí vocês vão fazer como? Vocês sentam ali uns 10, 15 minutinhos, tá ótimo, 10 minutinhos tá ótimo, tá? Por dia. Vocês peguem as suas crenças ali, peguem as afirmações que vocês fizeram, tá? E primeiro você vai refletir sobre elas, né? Sobre essas crenças, para poder realizar, para poder fazer as afirmações. Depois, quando você tiver as afirmações em mão, né? Você vai sentar, vai relaxar, expirar profundamente algumas vezes, né, se entregar ao relaxamento, e aí você vai dizer, né, eu tenho experiências fora do corpo todos os dias conscientemente, ou sei lá, é muito fácil para mim ter experiências fora do corpo, é muito fácil para eu conseguir sair do corpo, coisas do tipo, tá? E aí vocês trabalhem realizando essas afirmações na sua mente. Mas para elas entrarem na sua mente, você precisa fazer um bom do relaxamento, tá? Então você vai respirar, fazer um bom do relaxamento, se sentir em paz tranquilamente. E quando estiver se sentindo em paz tranquilamente, vocês repitam como um mantra na mente de vocês aquela afirmação. Você pode fazer uma afirmação por dia dessas que você criou. Se você criou 10 afirmações, faça uma por dia. Faça uma por dia, né? Se você prefere focar numa parte só, em algo que você acha mais importante, vocês foquem naquilo que você acha mais importante, tá? E trabalhem isso. Assim vocês vão conseguir transformar essas crenças limitantes que vocês têm em afirmações positivas que irão, então, alterar a forma como você
pensa sobre o assunto. E aí você alterando a forma como você pensa sobre o assunto, as suas projeções ficarão melhores, ficarão mais positivas, mais fáceis, etc. Tá? Isso depende muito da mente da gente. O nosso subconsciente, ele cria gatilhos. Né? E esses gatilhos que ele cria, criam dificuldades para nós. Então a gente precisa trabalhar com essas dificuldades para a gente superar as frustrações que nós vamos criando às vezes com as práticas, né? Tem gente que diz que trabalha anos e anos realizando projeção, tentando fazer projeção astral e não consegue. Por quê? Né? Alguma crença limitante ela está tendo. Está achando que a projeção astral é algo muito difícil, está achando que ela não tem dom para isso, está achando que ela não é merecedora, etc. São tudo crenças que limitam. Né? E essas crenças precisam ser trabalhadas, porque se não forem trabalhadas, você não vai conseguir, porque aí você vai começar a ter empecilhos que vão te dificultando na realização da prática. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque este vídeo já está ficando bastante longo, né? Infelizmente, os vídeos no YouTube a gente tem que tentar não fazer tão longo, porque o pessoal acaba não assistindo quando é muito longo, né? Mas realmente quando se está tentando fazer um estudo de algo, se transforma aí num vídeo mais longo, não tem como, é impossível a gente fazer um vídeo curto sobre um estudo, tá? E este é um estudo sobre as nossas crenças limitantes. Pessoal, se vocês quiserem, né, que eu trabalhe um pouco mais a fundo essa questão depois referente a afirmações, etc., vocês me avisam que eu posso fazer um vídeo posterior trabalhando melhor essa questão, tá? Não esqueçam, pessoal, de deixarem, se inscreverem no canal, deixarem o seu like aí, se gostaram, se não gostaram, deixe o seu dislike também, não tem problema. Também estou aí pesquisando ainda sobre aquela questão do Yoga Nidra, né, vocês sabem, né, que eu falei na minha experiência que eu tive, é realmente bastante interessante, espero que tenham gostado desse vídeo. Paz profunda, fiquem com Deus e nos vemos no astral.